Olá a todos, hoje nós estamos recebendo aqui na sede do JDV o chefe do cartório eleitoral de Jaraguá do Sul, que vai falar um pouco sobre o que pode e o que não pode nessas eleições, tanto para os candidatos quanto para os eleitores. Eduardo, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui prestando esses esclarecimentos à comunidade. Obrigado, boa tarde a todos. Estou à disposição. Eduardo, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: pessoas infectadas pelo Covid-19 votam ou não votam este ano? Como é que fica essa situação da multa? Sim, eu acho que é bem importante a gente fazer uma introdução acerca da pandemia, né? Então a pandemia ela alterou várias situações específicas referentes à eleição. Em especial, já alterou a data da eleição, já alterou o método de convocação, a forma de reuniões com os partidos políticos, inclusive as convenções partidárias dos partidos vão ser feitas de forma virtual, ou podem ser feitas de forma virtual. Então, assim, foram várias alterações que a pandemia já trouxe para as eleições, né? Então, assim, com relação especificamente à pergunta, em primeiro lugar, o direito à vida. E a vida é a maior importância. Então, todas as recomendações sanitárias deverão ser obedecidas por todos no dia da eleição. Seja no período pré-eleitoral, seja no período eleitoral, ou seja no dia da eleição. Todas as regras sanitárias devem ser evitar aglomerações, evitar toda essa situação específica de recomendação. Quem estiver com Covid, tá? Não precisa votar, ou melhor, não deve sair de casa para votar. A pessoa basta justificar, tanto no dia da eleição, através do site do TRE, pode fazer de casa mesmo, ou a gente vai estar disponibilizando para todos também o e-mail, pode ser por e-mail, manda por e-mail do cartório mesmo, só a informação, uma comprovaçãozinha ali de que estava com Covid, ou assim, ó, até em Jaraguá do Sul a gente qualquer coisa que comprove que a pessoa não pôde comparecer no dia da eleição, tá? Isso não vale só para quem tem Covid, tá? A gente está numa campanha, a gente depende muito do TSE de algumas coisas, mas em Jaraguá do Sul a gente vai flexibilizar ao máximo ao eleitor essa possibilidade, tanto da forma dele justificar, como se ele quiser ou não comparecer no dia para votar. Então, se ele não quiser, não se sentir seguro, porque às vezes a pessoa não está com Covid, mas ela não está segura de sair de casa, ou ela chegou no local de votação, ela viu que tinha fila, que tinha aglomeração, por mais que você tenha tentado tomar os cuidados, a pessoa não se sente segura de sair para votar. Se ela não se sentir segura, também basta ela apresentar a justificativa no cartório eleitoral que não vai ser aplicada a multa. De qualquer sorte, eu acho que é importante destacar para todos que a multa referente à ausência à eleição ela é no valor de R$ 3,50. Então, se a pessoa não votar nessa eleição, a penalidade máxima que ela pode receber é R$ 3,50. Além disso, a pessoa pode também efetuar, não precisa justificar, eu já justifiquei 3 vezes, então eu tenho que ir votar porque eu não posso mais justificar. Não existe essa lenda, a pessoa pode justificar 2, 3, 5, 10 vezes seguidas sem problema. O que não pode acontecer? Ela esquecer de justificar alguma vez. Se ela esqueceu alguma vez ali no meio, esqueceu 3 vezes, essas 3 vezes esquecidas, elas geram o cancelamento do título eleitoral. Se não, tá tranquilo, a pessoa vota sem problema. Perfeito, muito obrigada. Vamos à segunda pergunta. Vamos lá. Neste ano, o uso da biometria foi cancelado, né? Mas e como fica o título de eleitor, a caneta para assinatura, até o próprio teclado da urna, né? Que a gente somando aí dá aproximadamente 8 vezes que você vai teclar. Como é que fica essa situação? Esses itens que eu citei, como a caneta, o teclado da urna, não configuram um risco de contágio? Configura muito o risco de contágio. Por isso que a gente está tentando tomar o maior número de precauções possíveis. O TSE vai iniciar agora, essa semana, já uma campanha para o mesário. Então, explicando toda a forma de segurança que vai ser aplicada ao mesário, desde máscara, álcool gel, né, e os instrumentos de segurança que serão disponibilizados para ele no dia da eleição. Além de que não vai ser convocados ninguém que seja do grupo de risco, né, mas em especial a questão do eleitor no dia da eleição. São várias alternativas que estão sendo pensadas. Até o momento não existe uma definição do TSE específica de como vai ser.
de como será diretamente no dia da eleição. Quais são as ideias principais que estão sendo abordadas, né? Só entra, por óbvio, uma pessoa por vez na sessão. Essa pessoa ela vai receber o álcool gel na mão do secretário, né, que vai estar ali à disposição. A pessoa vai utilizar, vai ter aquele papel filme em cima do teclado da urna eletrônica, então para a pessoa digitar vai ser trocado isso de tempos em tempos, né, pelo presidente de sessão. E o principal, existe a possibilidade daquelas luvinhas de restaurante, que a gente usa no restaurante. Então só que tudo depende de licitação, depende de uma série de outras coisas, né? Mas existe essa possibilidade da luvinha também. A pessoa chega, higieniza a mão, coloca a luvinha, então ela vai poder assinar a caneta porque ela está protegida, o mesário está protegido, digitou na tecla da urna, ela também está protegida, saiu da urna, tira a luvinha, joga, então já evita. Com relação até dentro do local de votação, aglomerações não serão permitidas. Então tem aquele pessoal que gosta de ir lá verificar só para ver como é que está o local de votação, rever os amigos, né? Nessa eleição não vai ser permitido, independentemente de como estivermos na situação até lá. Então só vai poder entrar no local de votação quem for votar. A gente vai ter em todos os locais de votação uma pessoa na entrada do local que só vai autorizar a entrar no local quem efetivamente for lá votar. E se ainda na sua sessão não tiver fila. Se tiver fila, a pessoa vai ter que aguardar do lado de fora até liberar um momento em que ela possa adentrar o local para efetuar essa situação. A gente sabe que risco zero não existe, né? Até a gente sai na rua, a gente, né, risco zero não tem como. Então por isso que a gente, voltando lá no início, quem não se sentir seguro no dia da eleição não precisa sair de casa para votar. Manda para nós depois lá no cartório eleitoral, a gente justifica, anota lá que você não quis ir votar simplesmente pela situação da pandemia, que a gente regulariza a situação e procurar facilitar ao máximo a vida do eleitor nesse momento tão difícil, né, que a gente está passando. As eleições terão um horário estendido este ano? Já tem uma definição do horário de encerramento ou ainda não? Já temos a definição de que vai ter uma hora a mais, então isso é certo. Agora, ainda está em definição se vai ser até às 18 horas ou se vai iniciar às 7 da manhã. Então isso ainda está em definição pelo TSE. Porque inicialmente, qual que era a ideia do ministro Barroso? Ele queria aumentar em 1 hora e essa 1 hora extra ser exclusiva para as pessoas do grupo de risco poderem votar. Então somente as pessoas do grupo de risco teriam a possibilidade de votar. Entretanto, já foi levantado várias situações, você não tem como impedir as demais pessoas de comparecerem ao local, ainda que fiquem aguardando. Ou se você colocar essa hora para o final, você não vai ter como convencer as pessoas com mais de 60 anos de que elas só vão poder votar depois das 5 da tarde e não às 8 da manhã, que é o horário que elas sempre votam. Então, está em discussão ainda essa questão da exclusividade, que eu particularmente acredito que não vai passar. 1 hora a mais. 1 hora a mais Não é 100% porque não está na resolução ainda, mas já foi palavra do presidente de que sim, teremos 10 horas de votação no dia do pleito. Perfeito. Agora a gente vai falar um pouquinho dos candidatos. Até aqui as perguntas se destinam mais aos eleitores, né? Sim. Mas e aos candidatos? Este ano vai ser possível fazer carreata? Tudo que é permitido na legislação eleitoral, na propaganda eleitoral, pode. Tá? Então pode fazer carreata, pode fazer passeata, pode fazer bandeiraço, pode. Isso é permitido pela legislação eleitoral. Mas voltando lá na questão inicial da pandemia, todas as regras sanitárias deverão ser observadas, sem exceção. Se carreata gera aglomeração e a aglomeração ainda estiver proibida, não vai poder fazer. Se passeata gera aglomeração e ainda for proibida pelo decreto estadual, não vai poder fazer. Então tem toda essa situação. Carreata também só se for uma pessoa por carro. Por carro, então tem toda essa situação e tem os comícios também, né? Tem os comícios também, que é a mesma situação. Também que se nada mudar também tá proibido. Também né? estaria, né? Eu tô falando para ti, que determina a legislação eleitoral que pode. É que pode, mas tem que ser respeitadas as regras sanitárias vigentes. No dia da eleição, candidatos e apoiadores podem estar identificados com camisetas, broches
E outros acessórios? Podem, tá? O que é permitido no dia da eleição? Exclusivamente a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Ponto. Qualquer coisa diferente disso, o casal chegou abraçado, os dois com camisa. É individual? Não é mais individual. Então, assim, é permitida exclusivamente a manifestação individual e silenciosa. Pode camiseta? Nessa eleição ainda não está regulamentado pelo TSE. Então, até hoje, não há permissão de camisetas no dia da eleição. Apenas o que está previsto na 9.504, que é broches, dísticos, adesivos e bandeiras. Então, o cara pode ir ilhado numa bandeira, mas não pode usar uma camiseta, hoje, né? A bandeira do partido. A bandeira do partido do candidato, sem problema. Né? Ele pode colocar ela, mas daí é um desses itens. Não pode colocar um broche, um adesivo, um dístico e a bandeira. Né? Então, assim, é um dos itens, porque ela é individual e silenciosa. E não pode caracterizar... Não pode na bandeira, né? Literalmente, exatamente. Né? Porque, assim, ó, às vezes acontece dos candidatos colocar 25 milhões de adesivo na testa e sair para todo mundo. Não pode. Por quê? Porque daí já passa a ser propaganda. Né? Então não pode fazer propaganda. É permitida a manifestação individual e silenciosa, não a propaganda eleitoral no dia da eleição. Eduardo, até tempos atrás nós tínhamos aquela panfletagem no dia da eleição, né, que as ruas ficavam abarrotadas de panfletos e tal. Isso ainda pode? Ou isso já foi banido? Na verdade, nunca pôde. Isso é um crime eleitoral. Então, quem comete isso é caracterizado como boca de urna? Já vou te... Não, esse daí é o crime de distribuição de santinho mesmo, né? Então, ela é uma situação específica, né? Em que é crime a distribuição, o derramamento de santinhos à véspera da eleição, né? Normalmente o que acontece, do sábado à noite para o domingo eles saem derramando santinho, como se isso ainda angariasse algum tipo de voto para alguém, né? O cara tá indo votar, achei um santinho jogado na rua, porque o cara cometeu um crime e eu vou votar no cara. Não vai, né? Então, assim, não é permitido, não pode. Mas o candidato, quem? Por exemplo, vocês acham o santinho do João? Sim. Esse candidato sofre alguma punição? Se ficar comprovada a participação dele, sim. Né? Se não, é quem jogou que é o responsável pelo crime. É o derramamento que é o crime. Então, quem jogou. Tá? Não quem jogou que está cometendo. O panfleto. Só que se o candidato estiver ciente, ele responde também. Então, o candidato nessa situação, ele responde também se ele tiver ciência do momento da situação. Né? O que o candidato pode e o que o candidato não pode fazer em relação à propaganda eleitoral nas mídias digitais e também no jornal impresso? Eu vou dividir em duas etapas, tá? As mídias digitais é uma coisa, o jornal impresso é outra, tá? Então vamos primeiro tratar da primeira parte da pergunta, as mídias digitais. O que ele pode fazer nas mídias digitais? Ou seja, não só nas mídias digitais, na internet, qualquer situação. Tudo que ele pode fazer na vida real, ele pode fazer na internet. Ele pode caluniar alguém na vida real? Não pode. Ele pode fazer isso na internet? Não pode. Ele pode falar mal do fulano acometendo ele de alguma irregularidade? Não pode. Então não pode na internet também. Ele pode fazer uma propaganda botando o santinho dele no perfil dele? Pode. Por quê? Porque ele pode andar com o santinho dele na rua. Então tem que fazer essa correlação. O que pode na vida real é o que pode na vida virtual, né? Claro, com algumas diferenças, por óbvio, que existem nessas duas condições. Então, assim, é isso que tem que ter em mente. O que pode num, pode no outro. O que é de diferente nessa eleição em relação às mídias sociais? WhatsApp. Essa foi a maior novidade para essa eleição, que é o quê? É crime disseminar informação falsa pelo WhatsApp. Então, passou a ser crime. E se o candidato fizer isso durante o seu horário eleitoral, ainda a pena é aumentada pela publicidade da divulgação, por utilizar uma divulgação pública para fazer uma divulgação falsa. A multa ela é de 5 mil a 25 mil reais, né, por irregularidade. Então, se ele disparou 100 irregularidades, é vezes 100, pode ser vezes 100. E se ele multiplicada, então. Né? E a pena é a pena mínima, até 4 anos ali na Justiça Eleitoral, né? Que ele pode pegar. Isso tratando especificamente das mídias sociais, né? Então o WhatsApp foi a maior novidade. Facebook, o
que a pessoa pode fazer no Facebook? Desde que ela tenha a própria página, ela pode manter. Se ela não tem, ela não pode criar uma página, né? Ela vai poder só ter aquela página dele, Eduardo Candidato, por exemplo, né? Não vai poder criar ou manter alguma página que ele já tenha. Não, eu quero fazer uma de Jaraguá diferente, Jaraguá para cima, Jaraguá da minha coligação. Só pode do candidato. Do candidato, né? E claro, obviamente, a pessoal dele ele pode tratar como eu citei anteriormente, da mesma forma que as demais. Impulsionamento pago? Pode, tá? É permitido o impulsionamento pago. É a única propaganda paga na internet permitida. Impulsionamento pago. Qualquer outra propaganda na internet é vedada. Não pode propaganda paga na internet, exceto essa regra do impulsionamento pago. Então, o impulsionamento é a única regra que permite você pagar alguma coisa de propaganda paga na internet. De valores Não, mas tem o seguinte, tá? Foi muito pertinente agora a tua colocação. O que acontece? O impulsionamento, não existe um limite legal do impulsionamento, mas existe o abuso do poder econômico e agora é o abuso do poder cibernético. Então, como você não pode, por exemplo, abusar, utilizar um dinheiro superior ao que você pode gastar numa campanha para fazer a tua propaganda nas ruas, você também não pode fazer isso na internet. Então, se você abusar do teu impulsionamento, você vai arcar com as consequências do quê? Do abuso do poder cibernético. Abusou do poder cibernético, você pode ter o teu registro cassado e, se você já foi eleito, o teu diploma cassado. Então, é bem importante esse controle. E como que é feita, Eduardo, essa fiscalização? Com relação ao Facebook, especificamente, o Facebook tem uma parceria com a Justiça Eleitoral. Então, todos os impulsionamentos pagos com o CNPJ do candidato, eles vêm automaticamente para nós, a Justiça Eleitoral, para a gente ter esse controle. E, por óbvio, isso vale para o WhatsApp também. Então, contratou um bot para fazer distribuição, a gente vai receber, tem um bot fazendo distribuição no IP tal ou alguma situação assim específica. Então, tudo isso vai para o Ministério Público fazer a investigação e analisar, né? Então, não queiram fazer coisa errada, que quem fizer coisa errada, a chance de ser pego, porque assim como a mídia digital facilita, ela facilita para os dois lados, tanto para quem quer investigar também. Então é interessante esse poder de fiscalização. A internet já não é mais uma terra sem lei, né? Não é uma terra sem lei, né? Como foi até 2 eleições anteriores, exatamente. Era complicado. Qualquer problema que tinha na internet, a gente não sabia nem como tratar. Inclusive, a última eleição presidencial foi assim, a vencedora devia ganhar o Oscar, né? De tanto fake news, né? Exatamente. Então, eu acho que em virtude disso que criou-se essa possibilidade e essas parcerias de regulamentação também, né? Para evitar, pelo menos, que a gente sabe que banir e acabar não tem como, mas pelo menos diminui e pelo menos responsabiliza quem agir de forma errada. Queria te perguntar uma coisa, ainda relacionada a esse assunto. Tem um prazo para começar a fazer essa propaganda e para encerrar? Tem. Então, a propaganda eleitoral, ela começa no dia 27 de setembro. Então, como mudou a data da eleição, então são 45 dias anteriores à eleição, começa a propaganda no rádio e na TV. E a partir do dia 27 de setembro, já é possível a pessoa iniciar efetivamente a campanha, desde que ela já tenha requerido o registro na Justiça Eleitoral. Até dia 27 de setembro, todos são pré-candidatos. Isso, exatamente. Não pode começar Pode começar antes. Qual que é a possibilidade dele começar antes? A partir do dia 31 de agosto, inicia-se as convenções partidárias. Então, a partir dessa data, já é possível a escolha dos candidatos. Escolheu o candidato, preencheu o DRAP, que é o documento de requerimento de registro de candidatura, e o registro de cada um dos candidatos, você pode já iniciar a campanha quando você protocolar isso perante a Justiça Eleitoral. Protocolou, ele já é candidato. Ele pode ser um candidato que vai ser indeferido, ele pode ser um candidato que não vai ser aceito, ele pode ser um candidato que vai renunciar, mas ele já é candidato da data do registro do protocolo perante a Justiça Eleitoral. Na eleição passada, o candidato poderia anunciar num 1/4 de página ou num 1/8 de página. Isso ainda procede? Sim, procede. Mantém a mesma situação, né? Então, o candidato pode continuar anunciando
no rádio e na revista. A partir do dia 27. Isso, a partir do dia 27, né? A partir do dia 27. Normalmente eles fazem isso nos últimos 10 dias ali antes da eleição, nos últimos 20 dias, né? Então a partir do dia 27 ali é com menos frequência, mas já é possível, né? A partir do dia 27. Lembrando que tem que estar claro o número do CNPJ do candidato e o valor pago pelo anúncio. Então isso tem que estar em destaque no próprio santinho ou propaganda que for feita, né, no tamanho máximo ali permitido no jornal e na revista. Né? Lembrando que cada candidato tem a liberdade de anunciar 10 veículos de comunicação escrita. Isso inclui tudo. Então não são 10 em cada jornal, é 10 no total. Então isso tem que ter em mente os candidatos, porque às vezes eles lançam 10 no jornal A, 10 no jornal B, 10 no jornal C e 10 na revista D. Aí são 40. Não, ele pode 10 São no 10 total. anúncios. 10 anúncios que ele pode fazer durante a campanha toda. Não são 10 jornais, são 10 anúncios. 10 anúncios. Independente de quantos jornais vão Pode fazer um em cada jornal, pode fazer em 10 jornais, sendo um em cada jornal, anúncios. Sendo 10 anúncios. Perfeito. E quanto às placas? Ainda pode ter aquela placa na casa das pessoas? A única propaganda permitida agora é o adesivo, né? Então nas casas. Placa não pode mais. Placa não pode mais. Nem Nem placa, nem outdoor, nem placa justaposta, nem nada. A única coisa que pode é o adesivo na casa, no terreno particular, com autorização da pessoa, né? O adesivo ele tem um tamanho máximo, que é 0,50 metros quadrados. Então é 50 centímetros quadrados, então pode ter 50, né, por 1. Então esse é o valor, o tamanho máximo que pode ter. E não pode ter um adesivo em cima do outro, porque um adesivo em cima do outro ele caracteriza justa posição e ele perde a característica de 50 centímetros quadrados e passa a ter 1 metro quadrado, se forem 2 ou mais, né? Dependendo da justa posição dos adesivos. Então é a única propaganda que pode nas casas o adesivo. Nos carros, mesma coisa, adesivo de no máximo 50 centímetros quadrados ou aquele perfurite, né? Perfurite no para-brisa traseiro do veículo. Então, total, pode ser no para-brisa? Para-brisa, pode ser no para-brisa traseiro, esse é o tamanho permitido, né? E pode ter o perfurite mais um adesivo? Sim. Pode ter o perfurite mais um adesivo atrás e um de cada lado? Sim. Posso ter um perfurite e... Aí não, daí depende de cada situação. Posso lotar o carro? Isso, não pode. Não né? pode. Não pode. Posso botar 2 adesivos atrás? Também não pode, porque já vai caracterizar a justa posição. Posso botar 2 na lateral? Também não pode, porque o efeito visual pode caracterizar a justa posição. Então, assim, o que é permitido? Um perfurite e um adesivo. Isso é o que permite a legislação. Qualquer coisa diferente disso depende de aprovação ou de análise do caso concreto, melhor dizendo, né? Agora, temos uma pergunta bem complexa aqui. Como são eleitos os vereadores? Ixi, essa é difícil, né? Mas assim, a gente tem uma forma simples, relativamente simples, você elege o mais votado. Entretanto, você vai votar no partido. Inclusive, você pode até estar escolhendo um outro candidato. Eu votei no partido número 1. E esse partido número 1 tem, vamos citar o exemplo aqui de Schroeder, por exemplo, que pode ter 14 candidatos. Tem 13 candidatos que eu não gosto e um que eu gosto, mas eu votei naquele candidato que eu gosto. Só que aquele candidato que eu gosto ganhou poucos votos. E aquele partido conseguiu eleger um vereador, elegeu alguém que eu não gosto. E eu ajudei a eleger essa pessoa, porque eu votei naquele partido. Eu votei naquela coligação, eu votei naquele grupo. Então você vota num grupo. Em primeiro lugar, destacar isso. Você vota sempre no grupo e dentro desse grupo o mais votado é eleito. Para essa eleição de 2020, acabaram-se as coligações. Então não pode coligar o partido A com o partido B, com o partido C, com o partido D, juntar todo mundo, fazer um grupinho e sair candidatos. Não. Cada partido tem que lançar os seus candidatos. Número máximo de candidatos, tá? Em Jaraguá do Sul são 17 e em Schroeder e Corupá e Guaramirim são 14. Então esse é o número máximo que eles podem lançar por partido.
para as eleições proporcionais. Desse número, 30% no mínimo tem que ser do sexo oposto. Normalmente são mulheres, né? Então 30% obrigatoriamente tem que ser, esse é o mínimo. Ah, mas eu coloquei aqui da 27,9%. Não, tem que ser o mínimo 30%. Então você tem que botar mais uma mulher para fechar essa conta. A gente tem um grupo aqui com os partidos no WhatsApp e a gente já mandou uma tabelinha para eles com o número que eles podem escolher para facilitar também. Após a escolha dos candidatos de cada um dos partidos, é feita a votação no dia da eleição. No dia da eleição são computados apenas os votos válidos. O que são os votos válidos? Você desconta os votos brancos e nulos, não tem diferença nenhuma, tá, gente, entre voto branco e nulo. Até uns anos atrás tinha, agora não tem mais diferença nenhuma. Se você for lá e clicar branco, confirma, ou você digitar o número inválido e confirma, o efeito é exatamente o mesmo. O teu voto é jogado fora, é descontado, ele não conta para nada. Tanto o voto branco como o voto nulo. Não faz diferença, ele é um voto inválido. Computa-se os votos válidos, tá? Eu vou citar o exemplo da última eleição em Jaraguá do Sul. A gente teve aproximadamente aí 80 mil votos válidos na última eleição em Jaraguá. E desses 80 mil você divide pelo número de vagas que eles têm para concorrer. Então aqui em Jaraguá do Sul são 11 vagas, deu aí aproximadamente 7.500 votos. Então cada bolinho daqueles lá de coligação ou partido tem que atingir pelo menos essa votação. Então como é que eu elejo um vereador? Se aquele grupo de vereadores conseguir atingir ali, nessa eleição vai ser entre 7 e 8 mil votos, vai ser o mínimo para eleger. Atingiu esses 8 mil, se a coligação fez 8 mil, elege um, se o partido, né, fez 8 mil, ele elege um, se fez 16 mil, elege 2, se fez 24 mil, elege 3 e assim sucessivamente. E se acontecer de um partido não conseguir atingir esses 8 mil, ele vai aguardar o resultado dos demais que atingiram 8 mil, vai diminuir as vagas e ele entra na concorrência com todo mundo junto. Então, meu partido não conseguiu atingir 8 mil, o meu fez só 5 mil. Será que eu tenho como me eleger também? Pode acontecer, na regrinha das sobras, que é essa daí. Você pega e diminui o número de vereadores que já foram eleitos com aqueles 8 mil e todo mundo entra depois para o mesmo bolo, mesmo não atingindo o quociente eleitoral ali, que seria o mínimo de 7 a 8 mil votos. Então, ainda assim, ele tem a chance de entrar na sobra. Lembrando que, quanto mais próximo de 8 mil, mais chance de eleger, né? Um exemplo, teve um partido que fez 10 mil votos, o outro fez 7.999, né? Então 10 mil é mais do que 7.999. Então esse partido que fez 10 mil vai eleger um. E o que fez 7.999? Ele vai esperar a sobra dos outros, vai esperar a conta dos outros e com certeza ele vai eleger um, porque ele fez 7.999 e nas sobras vai sobrar pelo menos uma ou duas ou três vagas que eles possam entrar. Então é isso que eu estou dizendo, não fez 8 mil, mas fez 7.999, 7.900, 7.700, a chance dele eleger aumenta significativamente, para não dizer quase que garantido também, né? Então mesmo que ele não atinja o quociente, ele pode eleger aí um candidato. Estamos encerrando a nossa entrevista com o Eduardo Arbigaus e nesse momento, Eduardo, eu quero abrir a oportunidade para que você faça as tuas considerações e também te agradecer novamente por ter vindo. Ok, obrigado. Aproveitando as considerações finais, eu quero fazer dois tópicos rapidamente aqui, tá? A primeira, eleitor, olhe, fiscalize, verifique quem é o candidato em quem você está votando. A Justiça Eleitoral ela fornece inúmeras ferramentas de controle. Quando o candidato registra o seu requerimento perante a Justiça Eleitoral, ali ele tem que colocar todas as certidões cíveis, criminais, então se ele está respondendo algum processo, se ele está com alguma condenação, os bens que ele tem que declarar para a Justiça Eleitoral. Então, assim, isso tudo é disponibilizado na página de forma pública, então olhe, pesquise, né? Às vezes a gente recebe lá de candidatos que não declarou nada como bem e a gente sabe que possui bastante bens. Então assim, puxa vida, mas a pessoa já começou mentindo no registro, como que ela vai ser como administradora? Pensem nisso, né? Para que a gente possa escolher e eleger as melhores pessoas, as pessoas mais sinceras, as pessoas mais honestas e as pessoas mais competentes para a função. Se verificarem alguma irregularidade, como a gente conversou aqui, irregularidade na internet, irregularidade de alguma propaganda, algum abuso
Tá? A Justiça Eleitoral também tem caminhos para isso. A Justiça Eleitoral elaborou um aplicativo que se chama Pardal. Esse aplicativo ele pode e deve ser baixado por todos os eleitores, que no momento que você flagrar alguma irregularidade, você pode com o próprio aplicativo, você bate uma foto da irregularidade, faz um cadastro ali rapidamente, porque não podem ser feitas denúncias anônimas, mas você pode pedir que não seja divulgado o seu nome, né? Você faz esse cadastro, faz esse registro rápido e informa qual é a irregularidade que está acontecendo naquele momento. Você pode fazer o upload ali de vídeo, de fotos, você pode comprovar. Desde que tenha uma comprovação mínima, né? Você não vai bater uma foto do fulano A conversando com o B e dizer que ele está comprando voto daquela pessoa. Tem que ter um mínimo de prova para que haja uma abertura de investigação. A Justiça Eleitoral, o cartório eleitoral, ele não é um órgão ele não é um órgão investigatório, ele é um cartório, ele recebe as denúncias e ele dá o devido andamento conforme a possibilidade e necessidade. Então, se você tem alguma denúncia mais grave de alguma irregularidade, o correto é procurar diretamente o Ministério Público, que é quem é responsável pela investigação e pela efetuação da denúncia desses casos também, né? Então, assim, deixar o recado final aí pro pessoal. A Justiça Eleitoral, por mais que a gente esteja aqui na pandemia, a gente está à disposição de todos, tá? Podem mandar dúvidas e e-mails, a gente tem a página lá, qualquer solicitação pode ser feita de forma eletrônica e quem tem dificuldade também manda pra gente lá um e-mail, zona017@tre-sc.jus.br e a gente está atendendo também os telefones ali do cartório no 3371-0443, das 13h30 às 16h30. A gente tem uma pessoa que vai no cartório só para atender o telefone nesse horário, nesse período, né? Então aproveitem, usem os canais, né, disponíveis para você. E qualquer dúvida, procura no Google ali, bota no Google TRE Santa Catarina, informações. O primeiro link que aparece para vocês ali tem inúmeras informações de como vocês podem contatar a gente da Justiça Eleitoral. E tem dúvidas de eleição, tem dúvidas de alguma coisa, contata a gente que a gente está à disposição. Perfeito. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado. Encerramos aqui então o nosso especial Eleições 2020.